É você escolher um milhão. Bom, desde que Deus quiser. Aí, Gente, agora ficou forte, né? Eu acho que estava descendo. Então, hoje nós vamos falar sobre a anemia, tá? Então, a gente vai ver a ferroglifa e a por deficiência de B12 bipolar. Essas são as principais. A principal na infância é a anemia por carência de ferro, né? Então, uma anemia bastante prevalente. A anemia é a condição, né, na qual o número de eritrócitos ou hemácias, né, estão aqui do lado, ó, encontra-se reduzido, ou então a concentração de hemoglobina no interior dessas células, ela, no caso da anemia, está abaixo do normal. Abaixo do normal como resultado de carência de um ou mais nutrientes essenciais, certo? E aí, a hemoglobina, ela faz o transporte, né, de oxigênio. Então, logo, a hemácia, né, a hemoglobina está dentro ali da hemácia. Logo, a hemácia também é responsável por esse transporte de oxigênio. E aí, o que acontece? Se a gente tem pouca hemoglobina dentro da hemácia, dentro dos eritrócitos ou glóbulos vermelhos, como vocês preferirem chamar, né? Ou essa quantidade de hemoglobina que é insuficiente, o que vai acontecer? Haverá, então, uma diminuição da capacidade do sangue de fazer esse transporte de oxigênio. Aí são aqueles sintomas, né? Fadiga, cansaço excessivo, né? Que a pessoa com anemia, não só a criança, né? Um indivíduo com anemia, ele vai sentir, né? Cansaço ao extremo, porque falta oxigênio, né? Então, você tem essa sensação toda de apatia, sonolência, dependendo da anemia, a pessoa tem fraqueza até para levantar da cama, né? E aí, quando a anemia está muito grave, nem com dieta e suplementação se resolve. Então, precisa de uma transfusão, né, sanguínea. Então, em casos, né, que a pessoa está com uma anemia muito grave, e aí ela precisa transfundir, né, receber sangue para ela conseguir, né, bolsa de sangue, para ela conseguir se recuperar. Mas, né, claro que a gente não espera chegar nesse estágio. Esse estágio de transfusão, de repente, né, quando a pessoa está sofrendo uma doença, um processo patológico, então a anemia também decorrente da doença, então a pessoa acaba tendo que fazer, né, uma transfusão. E aí aqui é uma figurinha mostrando o que acontece na anemia. Então aqui seria a quantidade normal de glóbulos vermelhos, né, de hemácia, de uma pessoa normal. E ali a quantidade de glóbulos vermelhos na anemia. Então, quando a gente faz esfregaço de sangue, né, quando vai comparar as duas glândulas de sangue, quando o laboratório compara, no microscópio, quando eu tenho anemia, é isso aqui que a gente vai ver. Então, essa quantidade reduzida de glóbulos vermelhos, né, de hemácia. Tá? E a gente pode ver também alterações nessas hemácias. Também pode acontecer. E aí ela pode ser causada por infecções crônicas, não é isso? Problemas hereditários sanguíneos, né? Então, a gente tem também anemia falciforme, que aí é um defeito nessa hemácia, né? Então, a hemácia com aspecto de foice. Não é dessa anemia que nós vamos falar hoje, nós vamos falar das carenciais. Mas ela, né, anemias em geral podem acontecer também por esses problemas genéticos, né? Carência de um ou mais nutrientes essenciais necessários na formação da hemoglobina.
E aí, quais são esses nutrientes? Ferro, então a deficiência de ferro ela leva à anemia, tá? Ácido fólico, a deficiência de ácido fólico também leva à anemia. A deficiência de todas essas vitaminas aqui podem levar à anemia. Então, vitamina B12, B3, vitamina C, vitamina A e vitamina E. E deficiência também em proteínas pode levar à anemia. E aí, gente, os grupos mais atingidos. Então, tá aqui de vermelho as crianças, né? Que é o que nos interessa, que é a matéria de nutrição, né? Terapia nutricional infantil. Mas a gente sabe que as gestantes e nutrizes também estão incluídas nesses grupos de risco. Então, os mais atingidos são crianças de 4 a 24 meses, os escolares e as adolescentes do sexo feminino. Adolescentes meninas, porque elas, quando entram na adolescência, tem toda essa questão do corpo, né? E tem sido também agravado pelas mídias, buscar, de repente, um emagrecimento, um corpo perfeito. E aí elas às vezes, conscientemente já começam a reduzir a ingestão de nutrientes e também elas não têm noção de quantidade e qualidade. Então, é aí que surge a anemia, né? Porque a gente sabe que uma dieta para a gente perder peso, ela não pode ser, a gente não pode trabalhar só com quantidade, né? A gente tem que trabalhar a qualidade, então não adianta nada. Se você faz um emagrecimento sem levar em consideração a qualidade, o que você vai fazer com o indivíduo? Você vai deixar esse indivíduo doente. Magro, porém doente. Né? Então, elas também não têm essa noção. E também por outras questões. A mulher, ela sofre mais de anemia mesmo, porque a gente tem fluxo menstrual que eles não têm. Então, às vezes, algum distúrbio, né, no aparelho reprodutor feminino, a mulher, às vezes, fica sangrando muito tempo do que deveria. Então, as meninas, geralmente, por essa questão, né, de ser do sexo feminino, também por essa questão biológica, tá? E aí, a epidemiologia, né? Então, a anemia por deficiência de ferro, no mundo todo, ela é a mais prevalente. Então, aqui tem alguns estudos transversal com 256 crianças de uma creche. Crianças até de 6 meses a 2 anos. 29,7% dessas crianças tinham anemia. E a anemia era o quê? Ferropriva, porque em sua maioria, 77,3% dessa anemia era por deficiência. Então, essas crianças apresentavam baixas concentração de ferro no sangue. Outro estudo, com 624 crianças, aí crianças até 5 anos, né, que formam a fase pré-escolar. 30,6 tinham anemia. E dessa quantidade, desse total aqui, 21% com anemia ferropriva, ou seja, essa anemia causada, anemia ferropriva, é anemia causada pela deficiência do ferro. Tá? Então, 43,5%. Algum dado aqui que eu misturei, gente, de outro estudo, que aqui, ó, não está batendo. Ou é 21. Ah, não, minto, é isso mesmo. 21% com anemia ferropriva e aí já é um dado, né? Então, 21% das crianças tinham anemia ferropriva. E aí, quando foi fazer o exame de sangue, que aí você vai dosar ferro, ferritina, quase 44% dessas crianças tinham deficiência de ferro. Porque nós vamos ver, né, que o que vai emitir, vai dizer se o indivíduo tem anemia ou não, é o quê? É a hemoglobina. Mas antes desse estágio da confirmação mesmo da anemia, o que começa a acontecer com o indivíduo? Começa a baixar os estoques, tanto de ferro e de ferritina. Então, a anemia, a doença, já é um estado já avançado
de deficiência de nutrientes, tá? Então, primeiro começa a baixar os estoques que a gente tem para depois atingir a hemoglobina, tá? Eu achei que eu tinha confundido ali, mas não foi, não. Então, olha como é que essa anemia ela é prevalente. 25% da população mundial tem anemia por deficiência, por carência de ferro no organismo. 43% dos pré-escolares em todo o mundo têm anemia. Então, é assim, uma doença da infância mesmo. Então, a gente, né, precisa ter esse conhecimento, saber que a gente sempre precisa pedir exames quando a gente está tratando, né, aparece uma criança. A gente pede sempre, né, para uma criança, o exame de sangue, dá uma olhadinha, porque geralmente as crianças elas têm essa deficiência, tá? E isso não está relacionado com, às vezes, excesso de peso. Às vezes a criança gordinha, mas ela tem anemia. Então, é importante a gente sempre olhar. Países em desenvolvimento têm 4 vezes mais anemia ferroviva que os países desenvolvidos, né? Até pela questão social, a questão também da pobreza, né? Então, a anemia, nós falamos de nutrição na aula passada, vocês lembram? A questão proteica energética, o indivíduo também tinha o quê? Anemia, né? Ele tinha várias carências nutricionais, aquele desnutrido grave, inclusive a anemia, tá? Então, é uma doença prevalente no mundo todo. O problema é que ela tem sérias repercussões sobre o crescimento e desenvolvimento dessa criança. E aí ela também diminui a resistência da criança em relação a doenças, então, em relação às infecções. E aí tem também associação, né, maior com mortalidade em menores de 2 anos. Tranquilo até aqui? A anemia é fácil, não é difícil, a gente ver que é um conteúdo, porque a gente tem que bater esse conteúdo nele devido à importância que ele tem, né? Especialmente no país como o nosso. E existe, sim, né, gente, ações preventivas que o governo faz, porque isso já é um problema de saúde. Então, a anemia é um problema de saúde pública, assim como a obesidade, como a diabetes. Então, o governo, já sabendo disso, desde a década de 70 já existem programas que vão mudando de nome, mas programas de suplementação de ferro. Esse aqui eu acho que é desde 2013, né, o PNSF, que é o Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Então, o que o governo faz? No SUS, tá, gente? Isso aqui é no SUS. Gestantes e crianças atendidas no SUS. Então, crianças de 6 meses até 24 meses, você já entra com a suplementação. Né? Se aquela criança tem risco nutricional, baixo peso, você já entra com a suplementação de ferro. Esses remédios, espaço ferroso, tem outros também. Eles estão também disponíveis na rede popular, na farmácia popular. Aquele remédio que você pega de graça. Tá? Então, gestantes, e a gestante, a gente tem aquela recomendação, né? A partir da 20ª semana, você suplementa ferro na gestante, independente da condição do organismo dela, porque ela tem, né, a anemia fisiológica. Ela vai cursar com anemia devido à estimação do volume de sangue, aquela coisa toda. Aqui, quando no SUS, a gestante descobriu que está grávida, não se dá com a suplementação, tá? Para a gente atuar o quê? Na prevenção dessa doença. E aí, como é que é a distribuição do ferro no organismo? A gente tem em torno, né, de conteúdo corpóreo de 3 a 5 gramas. De 20 a 30% do ferro é armazenado como ferritina e homocisterina. Aonde? Fígado, baço e medula óssea.
70% a 80% desempenha funções metabólicas oxidativas. E a maior parte vai estar justamente aonde? Na hemoglobina, tá? Então, ó, a maior parte do ferro está justamente lá na hemácia, tá? Na hemoglobina. Então, por isso que a gente mede a anemia por onde? Por aqui, né? Então, quando a gente faz lá o exame, o hemograma completo, o que vem lá no nosso exame? Não vem lá a hemoglobina, não vem isso? Tá? Então, por que é um marcador? Porque é onde tem mais hemoglobina no corpo humano, mais perto no corpo humano, tá? É na hemoglobina. E serve para fazer o quê? Transporte de oxigênio e CO2. E aí, as crianças, elas, devido a uma maior demanda, elas possuem menores estoques. Então, o estoque da criança não é igual ao do adulto. Então, por isso também a criança tende a ter mais anemia do que o adulto. Sim. E aí o ferro, ele tem outras funções importantes no nosso organismo. Ele é cofator de reações enzimáticas. Então, aquelas coisas que vocês estudaram lá, ciclo de Krebs, síntese de purinas, carnitina, a síntese do colágeno, então tem a participação do ferro, a síntese de neurotransmissores cerebrais também tem a participação do ferro. Onde tem ferro também? Na mioglobulina, no músculo esquelético, né? Na nossa musculatura. Na composição de flavoproteínas e N-proteínas, né? Aqui a catalase e peroxidase, que são enzimas antioxidantes, né? Fazem a redução do peróxido de hidrogênio. Na conversão do beta-caroteno e vitamina A, a gente tem a participação do ferro. Ele também, o ferro, é cofator na síntese da lactase. Tá? A lactase é aquela enzima que degrada o açúcar do leite, que degrada a lactose. Né? Então, a deficiência de lactase vai facilitar a diarreia. Diarreia não tem mais acento não, né, gente? A professora botou aqui... depois eu vou pedir. Não tem, não tem. Agora, tem várias palavras, né, que perderam acento. É igual pera, né? Pera, antigamente, tinha acento circunflexo, agora não tem mais. Aí a gente tem que tomar cuidado, principalmente a ideia aqui, gente. Vocês, mais ou menos, já foram se formando com essa nova regra. Não, não. Você também está quase igual a mim. Não é difícil? Aí, eu, de vez em quando, eu escrevo coisa errada, tá, gente? Mas eu bato o olho assim e a gente volta. É um ponto também. Pelo menos a pessoa está percebendo. Depois eu vou arrumar aqui, tá, gente? Então, a anemia também faz a criança ter pulsar demais com diarreia. Então, por que tem a ver? Por causa da enzima, né, da lactase, tá? A gente tem perda, tá, de ferro, né? Isso geral, né? Mulheres perdem ferro na menstruação, né? No período menstrual, mas a gente tem homens e mulheres perdas, crianças normais de ferro de 1 miligramas por dia, devido à falta de descamação intestinal. A regulação da absorção, né, pela ferritina tecidual, né, então isso também você pode ter aí uma perda. Perdas anômalas como menstruação, lactação e parasitose. Então, até uma verminose que você tem vai consumir ferro. Então, por isso que a gente trata também, né, a verminose. E assim, quando a gente recebe uma criança que está com uma anemia moderada, uma anemia assim, que chama atenção, a gente também tem que sugerir isso, pedido do médico, maior. Já fez a exame de pele? Né? Porque a criança pode estar com anemia também devido a
presença dessas parasitoses, né, no intestino, isso, né, a gente sabe que também há uma perda de ferro devido à presença de parasitose. Criança com um ano absorve 4 vezes mais ferro que em outras faixas etárias. Isso é por conta, né, do desenvolvimento. O organismo ele faz essa reciclagem do ferro também através do sistema retículo endotelial e vai absorver de acordo com a necessidade. Nos adultos, a gente consegue 95% do ferro proveniente da destruição da própria hemácia, porque a hemácia não tem uma vida, nosso corpo tudo não tem uma meia-vida. As hemácias, elas têm uma meia-vida, elas também têm um período de vida, elas morrem e são fabricadas outras, não é assim que o nosso corpo funciona? 95%, no caso do adulto, 95% desse ferro ele é reciclado da própria destruição do glóbulo vermelho. A criança não, na criança apenas 70%. Tá? Então, vocês entenderam isso? Por que a criança também ela tem mais tendência? É uma questão fisiológica do corpo da criança. Tá? Então, assim, as células que vão morrer, o glóbulo vermelho, que morre na gente, a gente não produz sempre, morre, células não é assim. A gente recicla mais do que a criança. Então, por isso que a criança ela vai ter uma maior facilidade de ter essa deficiência de ferro. E aí, quais são as recomendações, né? A LDA de ferro. Crianças de 6 meses até 3 anos, 10 miligramas por dia de ferro. O menino, adolescente, 12 miligramas por dia. Olha o menino, como é diferente. Porque aqui já está incluída a perda na menstruação. Tá? Então, por isso que a menina adolescente, ela também tem uma maior recomendação de ferro do que o menino. Gestante, olha só, gente, como é que dobra na gestação. É o dobro de um adulto, porque a gestação já é um momento, né, que a gente vai ter aquele aumento de volume de sangue. Então, o que vai acontecer? A concentração desses glóbulos vai diminuir, né? Porque imagina, você tem suco de laranja concentrado, se jogar água ali, o que vai acontecer? Vai virar uma laranjada. A mesma coisa, a gente tem aquela hemácia. O volume sanguíneo vai expandir, o que vai acontecer? É uma anemia que a gente diz que é fisiológica. Então, a gestante ela tem uma demanda muito grande de ferro. Nutrizes, 15 miligramas por dia, adulto, né? Homem, 10 miligramas por dia, e a mulher também, 15 de novo, porque a gente mistura os homens não. Então, a gente já tem uma perda, né? Fica 5 dias sangrando. É engraçado, né? Aquele mesmo, como é que esse bicho não morre? Sangra 5 dias, né? E não acontece nada. E a gente, né, depois se recupera. Tudo bem que só a gente sabe, né? Aquela guerra, né? Vontade de matar o marido, assim, umas coisas assim. Brincadeira, gente. Mas tem, dá vontade de estudar, aberto e estudar, né? Até falo para o marido, não me provoca, não, eu estou bem. Né? Porque eu estou num momento tenso. Eu vou ficar sangrando 5 dias e vou morrer, eu estou mal. Verdade. Né? Mas não tem isso aí, meu sabendo. Eu sabia que ele ia agora ser pai. Ah, é? Mas ele não é pai, falei errado, já é, né? E Eu não sei certo porque tem mesmo. ai, parabéns. Que bem, certo. E olha, sua vida vai mudar. Teve um trabalho, as pessoas iam falar desse queijo. Isso é o divino. Né? Quando nasce, você se sente totalmente bem cansado, né?
A fralda faz um chá de fralda. Pode fazer, ó. Ela semente. E aí você vai para casa cheia de fralda. Não é responsabilidade. Ah, mas é a mesma coisa. Já tem nome, se for menino? Então, menino, ela tá escolhendo. Menina, pensando em quem não gosta. Ah, vocês trocaram menina? Você que vai escolher? Menina, você. Ah, porque é menina. Deve assim. Tu não sabe o autor. Lá vem, pensa bem direitinho. Tem criança de homem. Olha, temos uma menina, vamos colocar Rafael. Mas por que, gente? Não, tem uns caras não, porque meu filho chama Rafael. Aí a pessoa falou, não, mas na verdade não. Na verdade não, ele pega uma criança calma, uma vez que acontece. Aí eu também. Não quer saber que é uma paciente de foto dela de pequeno. Isso não é diferente. Tá, não, mas eu tenho que fazer diferença, porque assim, gente, eu tinha que dançar, mas você tem que dar uma relaxada. Porque nós também ele pergunta qual é o perigo. Então, parabéns aí. É bom. Os alunos têm que vai fazer um pezinho aí, né? Ai, legal. E cresce o pezinho. E eu fazendo minhas mães. Aí você tem que estar mais criado. Aí o caso não foi bom para você, né? Mas gente, é muito bom uma criança. Bom, a biodisponibilidade do ferro, né? A gente já ouviu falar disso. A biodisponibilidade de ferro é diferente, dependendo, né, do alimento. Então, o ferro ele é encontrado, né, tanto em alimentos de origem animal e vegetal. Entretanto, o que a gente precisa evidenciar é a capacidade do organismo de aproveitar esse ferro. Isso a gente chama de biodisponibilidade. Então, é a capacidade do organismo aproveitar determinado nutriente. Olha só, o leite de vaca, ele tem até maiores concentrações de ferro do que o leite materno. Mas quando a gente olha na capacidade de absorção, a gente percebe que o leite humano ele tem uma capacidade de absorção muito maior. Tá? Então, o leite humano tem 49% de ferro disponível para o bebê, enquanto o leite de vaca ele tem uma capacidade maior da criança absorver o ferro, 49%. O leite de vaca, 10% só. Né? Então, vocês percebem que a biodisponibilidade do leite materno praticamente de todos os nutrientes é muito maior que o leite de vaca. O feijão tem alto teor de concentração de ferro, porém não tem o quê? Uma boa biodisponibilidade. Aonde que a gente vai comprar ferro com melhor biodisponibilidade? Na escala, isso. E os produtos de origem vegetal têm ferro também, mas a gente tem que colocar sempre a vitamina C para a gente facilitar essa absorção, né? Ácido ascórbico. Então, aqui, isso aqui escrevam, depois vocês anotem. Aqui é menor absorção, tá, gente?
Esqueci da setinha aqui, tá? Então, aqui seria uma setinha assim, ó. Menor. Absorção lá onde está escrito tanino, tá? Porque aqueles nutrientes ali vão atrapalhar a absorção de ferro, né? Tanino, fitato, oxalato e cálcio. Porque o cálcio compete diretamente. Então, por isso que uma refeição, uma grande refeição, a gente não coloca ferro, cálcio, né? Então, assim, pudim de leite como sobremesa, estrogonofe, não é recomendado, especialmente, né, para mulheres grávidas, porque você está colocando um cálcio ali que vai competir pelo mesmo sítio ativo. Então, vai diminuir a absorção do ferro. E grande refeição é para a gente absorver o quê? Ferro, né? Porque a gente tem as pequenas refeições, a gente tem café da manhã, a gente tem lanche da tarde, para a gente absorver cálcio. Tá? Então, a gente faz essas combinações, né? Estrogonofe, mas do ponto de vista nutricional, o estrogonofe não é uma refeição legal, para pensar. Né? Você botou, você está dando, você tem o ferro no meio da carne altamente disponível, mas você botou leite. Ou você vai atrapalhar a absorção de quem? Ferro. Né? Então, algo que a gente, por exemplo, não coloca no cardápio da gestante. Pudim de leite, né? Sobremesas com leite, também vai atrapalhar a absorção do ferro nele. É uma delícia sorvete, mas em alguns casos, especialmente quando se tem uma demanda muito grande de ferro, é desaconselhável fazer isso. Tá? Então, a gente coloca uma laranja, uma salada, a gente coloca alimentos que vão favorecer. Então, ácido ascórbico vai aumentar, né, a absorção de ferro N, assim como esses aminoácidos, lisinas, cistina, o ácido cítrico, né, tem nas frutas cítricas, laranja, kiwi, tangerina, o que mais? Limão, todas essas frutas, né, são ácidas. Ácido succínico, frutose e outros açúcares em menor grau. Mas o que importa mesmo é que o ácido ascórbico, a vitamina C, é o que mais vai facilitar a absorção do ferro. Então, quando a gente está elaborando cardápio com uma criança mesmo, a gente tem que, além de colocar, né, alimentos ricos em ferro, com boa disponibilidade. Quando eu for colocar vegetais, eu sempre colocar algum alimento que também seja fonte de vitamina C. Etiologia e fatores de risco, né, da anemia ferropriva. Então, aqui a gente coloca todo mundo praticamente no mesmo balaio, né? Então, para crianças, gestantes e lactentes, a pobreza, né? A baixa distribuição, a distribuição de renda inadequada vai contribuir para a desnutrição, para a anemia, por toda doença que for doença carencial, a gente tem esse fator, né, de baixo nível socioeconômico envolvido também. Então, às vezes, aquela pessoa quer se alimentar bem, mas ela não tem recursos, né? Ela não tem dinheiro, ela tem que dividir uma alimentação para várias pessoas na casa. Tá, gente? A própria desnutrição energética proteica que nós vimos, então, a anemia é uma característica tanto do macho como do cachorro, né? Vocês estão lembrando disso. Infecções frequentes, né, também. A alta, né, morbidade, né, então, fator também. Dietas pobres em ferro, fraco, vínculo mãe e filho, ou seja, aqui de novo, esse montante de nutrição, se essa mãe não tem um cuidado com essa criança não tem muito mais chance de ter doenças, de um modo geral. E doença carencial ainda mais, né? Então, às vezes a mãe não alimenta o direito,
dá nojo, que a criança não come comida de verdade. E aí, né, ela tem preguiça de fazer, enfim. O fraco vínculo, né, mãe e filho, infelizmente, vai favorecer a todas essas carências, né? Carência de saneamento básico também é uma questão. Baixa, agora, falando também, né, um pouco da questão da própria mãe, lá no período gestacional, se essa mãe tem uma alimentação deficiente, esse neném ele já nasce com uma baixa reserva de ferro, tá, gente? Então, uma mãe desnutrida, uma mãe que não ganhou peso suficiente durante a gestação, ela tem muito mais chance de ter um feto que também vai ter, né, anemia na gestação. Pode causar prematuridade, desnutrição intrauterina. Então, não é só ela que fica desnutrida, o bebê dela também. Embora o bebê é um parasita, né? No feto, né? Quando ele está lá, ele vai sugar tudo dela. Mas ele também é impactado, não é isso? Tanto para o excesso de peso como para a má nutrição. O abandono precoce, né, do aleitamento materno. Então, as crianças menores de 2 anos, é muito prevalente a anemia também, por conta disso. E aí a alimentação complementar, ela geralmente não é feita também de forma adequada. Perdas sanguíneas, né? Então, a gente já comentou. Intolerância à proteína do leite de vaca, né? Essa criança também com alergia, se não for diagnosticada, a gente vai falando da alergia à proteína do leite de vaca, né? Todas as consequências. E as parasitoses. Procurando a minha garrafa d'água, que essa está vazia, tem outra. Onde que eu coloquei, gente? Tô louca, doida. E aí, gente? Não sei se. Eu acho que. Não, se fizeram. Lembra da foto da mão? A pessoa com anemia, a gente percebe na mucosa que a pessoa tem, além da conjuntiva, clara, né? Lembra que eu falava com vocês, né, gente? A pele da pessoa foi pálida, não é branca, né? Branca sou eu, ela, mas a pessoa sem cor, de doença, mesmo, a pessoa fica até meio amarelada, tá? Então, isso é visível. Então, a gente pode fazer o diagnóstico clínico também, né? Através dos antecedentes, né? Se aquela aquela criança já teve anemia em algum momento, ela também, né, tem mais chance de ter. Através da anamnese alimentar, você já observa uma inadequação naquela dieta daquela criança. Então, se ela se alimenta mal, você já acende a luz do quê? Ela deve ter carência nutricional, ela deve ter anemia. Então, é importante. Essa palidez cutânea e de mucosa também. E aí, anorexia, né, e apatia, assim, como na... Você tá triste? Aí você não deu assim, oi. Aí eu me assim. Você não deu um oi assim, aí você Você tá tipo com o professor. então é porque a gente sente falta. Porque a segunda-feira. Oi. É puxado, né? Então você está cansado, você não está triste. Pensa um pouquinho. Estou aí. Mas não é, gente, isso não mistura, isso é estranhar. Que você irritabilidade, né? Redução da capacidade de atenção, tá? Então, essa criança é uma criança que ela não vai aprender na escola, ela vai ter atraso na escola, tudo isso, porque ela está ali, então, deficiência, ela não consegue nem acompanhar direito, né? Então, tem déficit
psicomotores também, e aí tem impacto onde? No crescimento. Então, se essa anemia, a anemia na infância, ela é especialmente mais grave, porque se ela não for corrigida, ela também vai impactar no crescimento. Então, assim, tudo na criança é mais grave. Vocês percebem que tudo tem uma outra dimensão, né? Porque a criança ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, tá? Aqui são o diagnóstico laboratorial, os achados, né? Então, quando a gente tem 3 estágios, né? Então, tem o primeiro, segundo, terceiro. A hemoglobina, quando está, né, no primeiro estágio, você não tem alteração sanguínea. Então, quando você olha o exame da pessoa, vai estar lá normal. Então, não tem depressão de estoque ainda. Tá? Mas o que está acontecendo? Já tem baixa de ferritina. Então, assim, antes de eu ter deficiência, antes de eu ter anemia, eu já tenho aqui, ó, uma baixa da ferritina. A ferritina é onde o organismo, é a forma com que o organismo armazena ferro. Então, se já tem baixa de ferritina, é porque aonde eu tenho armazenado ferro já está sendo mobilizado para não faltar no sangue, tá, gente? Então, já é sempre quando a gente né, por exemplo, está investigando uma questão de anemia, a gente geralmente não pede só hemograma, a gente vai pedir ferritina e ferro também. Porque às vezes a pessoa já tem uma queixa, por exemplo, mulheres, queda de cabelo. Né? Então, assim, às vezes, a hemoglobina dela vai estar normal. Vai estar lá, ó, 12,5, normal dentro, ó, hemoglobina, dentro da faixa da normalidade, mas ela tem uma queixa da, olha, estou com queda de cabelo. E já foi um dermatologista, não é caspa, não é nada disso. Então, né, o dermatologista até sugere, ó, procura um nutricionista, a sua alimentação deve estar o quê? Ruim, deve estar deficiente. E aí, o que acontece? Essa mulher já tem, ó, uma baixa de ferritina. Tá? Então, baixa de ferritina faz o quê? A anemia faz o quê? Cair o cabelo. Então, às vezes, você não tem anemia ainda, mas você já tem uma deficiência. Aonde? De ferritina. Se não tratada, daqui a pouco você está com a anemia. Tá, gente? Então, aqui, ó, o volume corporal da hemácia do eritrócito está normal. O ferro estéril. O ferro ainda não mexeu no ferro, mas já mexeu na ferritina. Então, aqui você não tem nenhuma caracterização, né, de anemia, mas você já tem aqui, se você pedir ferritina, você já descobre que algo já está acontecendo nesse organismo. No segundo estágio, você já tem a depressão de ferro sem anemia. Então, o que acontece? Ainda não está com hemoglobina baixa, mas você, além da ferritina baixa, você já tem o quê? Ferro baixo. E na anemia, que é o quê? A depressão, né, de ferro, que vai afetar diretamente o quê? Já a hemácia, então, a hemoglobina, quando eu for olhar o hemograma do indivíduo, vai dar o quê? Hemoglobina baixa. Aí você já tem uma baixa de hemoglobina, o volume corporal médio também daquele eritrócito, daquela célula está diminuído, ferro e sério diminuído e ferritina diminuído. Tá? Então, aqui você tem realmente a anemia. Tá? Aqui você tem algo escondido, né? Algo assim, que você ainda não consegue detectar, a não ser pelos sintomas. Eu estou com queda de cabelo, eu estou me sentindo cansada, estou com muita sonolência. Aí, quando você pede o exame, aí você já tem ali essa carência. Aí você já tem que fazer o quê? Experimentar. E aí você já tem que começar. Olha, significa VTM. Volume corporal médio.
do eritrócito, da hemácia, do glóbulo. Isso aqui vem no exame, eu ia trazer um exame para vocês, mas eu esqueci de caçar na internet uma foto. Né? Quem tiver pode chegar em casa e desenvolver, né? Tem todos esses parâmetros. Não vai ter ferro, sério e ferritina, né? Mas vai ter o corpo da hemácia, vai ter o hematócrito, porque quando a gente pede o hemograma vai mostrar o quê? Essa série de glóbulos vermelhos, não é? E dos glóbulos brancos. Quando você quer pedir o exame completo, você vai pedir além do hemograma, ferro e ferritina. Aí já viu? Vem o exame separado, vem assim, ó. Ferro, aí a dosagem lá. Ferritina. Então, são exames, são dosagens diferentes, né? Que você paga por elas. O hemograma não, já vem tudo junto lá. Hematócrito, hemoglobina, volume corporal médio. Achou o seu aí? Deixa eu ver o seu. É que eu quis fazer agora com o que não sei, então pode. Aqui, ó, o VCM, ó, aí vem, ó, vem as hemácias, olha. Vem a série vermelha em cima e vem a série branca, né? Então, o hemograma é um exame que vem, né? Tanto a série branca como a vermelha. Ó. Aí, na série branca, aí vai vir aqui as suas células de defesa. Tem um pócito que faz óvulos, eosinófilos, linfócitos. Mas aqui está direitinho, mas não tem anemia, ó. Mas tem que ter anemia. Então, o limão muscular sempre. Né? Entendido, gente? Da 8h20 eu dou um intervalo, tá? Já são 8h13. E aí aqui tem a concentração, ó, de hemoglobina por faixa etária, né? Que a gente sabe que é diferente. Então, de 6 meses a 5 anos, ela tem que ser maior do que 11. De 6 anos a 14, maior que 12. Nos homens, maior que 13. Nas mulheres, maior que 12. Isso pode variar também de laboratório, de vez em quando, de portes diferentes. Mas, geralmente, quando varia, décimos, não é nem, tá? Porque é basicamente isso. Gestantes e latentes tem que ser maior do que 11. Consequências, né, e complicação. Então, baixo expor, né? Então, assim, a questão da anemia na infância, ela está relacionada também com o QI diminuído em menores de 5 anos. Ou seja, essa criança ela vai apresentar uma dificuldade de aprendizagem. Falência cardíaca e morte, né, nos casos extremos. Então, a anemia grave é incompatível com a vida, por isso que a gente tem que fazer a transfusão, né? Então, a pessoa está com uma anemia lá, hemoglobina menor que 3, tem que transfundir, porque está morrendo, tá? Comprometimento de oxigenação de órgãos, né? E aí você tem restrição do crescimento e desenvolvimento. Se for na gestante, esse bebê pode nascer prematuro, com baixo peso ao nascer. Esse bebê ele tem uma maior chance, né, de mortalidade, tá? E redução na capacidade física, né? A pessoa com anemia não tem disposição para muita coisa, não, gente. Especialmente se for uma anemia assim, já moderada, né? A lei, às vezes, passa até desapercebido. Mas a moderada, a pessoa já sobe uma escada, chega aqui morrendo, precisando de balão de oxigênio. Então, assim, até quando a gente está assim, muito cansado, a gente tem que pensar, será que não tem nada de errado comigo? Será que meu sangue está certinho? Né? Porque são sintomas, né? A gente tem que pensar. Então, transfusão de sangue, em caso muito grave, quando a hemoglobina estiver menor que 3. Então, assim, ó, o normal é maior que 11, lá, que a gente viu para a maioria da faixa etária. Imagina você estar com uma hemoglobina de 3, está morrendo, né? Essa hemoglobina baixa, a gente vê muito no CTI. Então, quando você tiver no CTI, vocês vão ver. Então, assim, muito comum.
paciente com um nível de 4, 3,5, que às vezes precisa receber bolsa de sangue, tá? E aí, como é que a gente trata, né? Se a anemia grave, tem que suplementar, não tem jeito. A alimentação, você não vai conseguir corrigir isso nunca, porque a deficiência é tão grande que não vai conseguir repor. E mesmo com a suplementação, a gente tem que cuidar da alimentação da pessoa, né? Tem que ser adequada para a pessoa também não se curar e depois voltar a ficar anêmico de novo. Então, a gente administra sais ferrosos de 3 a 5 miligramas por quilo por dia, tá? Geralmente, você vai falar para o paciente para ele administrar, né, tomar esse ferro, esse folato, esse sulfato ferroso, tá? Com uma fonte de vitamina C. E o importante é que, se ele tomar com o estômago vazio, ele consegue absorver mais, tá? Então, não é junto com a refeição. Um pouquinho antes da refeição, tá? Da grande refeição. E aí, se ele estiver tomando cálcio, outros suplementos, a gente precisa cortar, tá? Evitar complexos vitamínicos desses aqui, porque vão de cálcio de 5, porque vão impedir o quê? O ferro, tá? Então, corrigindo a hemoglobina, né, quando ela voltar ao normal, a gente dá ferro, geralmente, aí por mais 3 meses, como uma garantia, sabe? Tá? Para a gente conseguir repor o estoque de ferro. Porque, lembra lá, a hemoglobina vai chegar no estágio normal. Mas quem te garante que as reservas de ferro e ferritina, que elas estão normalizadas? Tá? Então, a gente sempre, o tratamento da anemia é assim. A gente, não é porque atingiu a hemoglobina normal que você vai deixar o paciente para lá. A gente sempre esclarece para ele que ele tem reservas de ferro no corpo que, antes de ter anemia, elas podem se ficar comprometidas, antes de manifestar essa clínica, né, de anemia. E aí, o tratamento da anemia ferroprivo. Não é só suplemento, é através também da alimentação. Então, uma alimentação adequada. E aí, da criança, né? Da criança também vai ser a mesma coisa. Então, a gente suplementa a criança e a gente precisa corrigir essa inadequação alimentar. Então, tem que ser quantidade e qualidade adequada. E aí, claro que nós vamos elaborar um cardápio, uma dieta, enfatizando quem? Nos alimentos